Começou, Paulo. Pode iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao lançamento virtual do livro Povos Indígenas, Gênero e Violência, Histórias Marginais. Eu sou a professora Paula, da UFR e doutoranda na UFGD. Ao meu lado está o professor Tiago Cavalcante, da UFGD. Nós dois organizamos juntos o livro Povos Indígenas, que hoje a gente apresenta para vocês e convida para leitura. Tiago? Boa noite, pessoal. Muito obrigado quem está nos acompanhando. Também quem nos assistir posteriormente, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Muito boa noite. Nós, então, estamos fazendo rapidamente aqui hoje a apresentação da coletânea Povos Indígenas, Gênero e Violências, Histórias Marginais. Trata-se de uma coletânea que nós pensamos a partir da participação nossa no último Simpósio Nacional de História, no qual a gente coordenou um GT, né, um simpósio temático, melhor dizendo. Eu, a professora Beatriz, que logo vai falar com a gente aqui também, apresentando o capítulo dela, e a professora Paula Sampaio foi a debatedora, né, no GT. Então, ali no GT, a gente fez a proposta de publicar uma coletânea com os textos ali apresentados. Nem todos os autores puderam participar, né, mas nós conseguimos reunir uma quantidade razoável de textos e alguns trabalhos que nós consideramos muito interessantes, no total de 8 capítulos, né? E foi publicado pela editora FI, sob uma licença para uso livre, né? Então, vocês, se quiserem, nós convidamos que baixem o livro em PDF. Está disponível gratuitamente no site da editora. O link está na descrição aqui da live. E depois esperamos que vocês leiam e nos deem também algum um retorno, né? Enfim, e que de alguma maneira os capítulos aí publicados possam contribuir para o debate da história indígena e do indigenismo no Brasil, né? Então é isso. Paulo. Então, os fatos mais recentes, né, da situação de colonialismo exige de todas nós e de todos nós, historiadoras e historiadores, uma visão crítica, né, da história dos povos indígenas. Então, em grande medida, a nossa coletânea, ela reúne trabalhos que pretendem apresentar uma visão crítica, né? Trabalho sobre ensino, trabalho sobre gênero, trabalho sobre violência, trabalho sobre educação, né? Então, essas categorias estão presentes na nossa obra e a gente convida cada uma e cada um de vocês que estão aqui conosco, né, nessa noite de terça-feira, terminando o nosso lançamento, a fazer download da versão gratuita, para que a gente possa dialogar mais para frente, em outras situações, sobre os escritos, né, sobre as ideias que nós expressamos nesse livro. Eu quero agradecer a todas as colegas e todos os colegas que desde ontem publicaram o convite, né, compartilharam o convite do nosso lançamento. É de grande gentileza compartilhar um lançamento quando a gente está tão cheio de tarefa e tão cheio de trabalho, ainda há gentileza de dividir. Então, eu queria agradecer em nome da professora Nauk, nossa coordenadora, a gentileza de compartilhar o lançamento do nosso livro. Ô, Tiago, agora vamos convidar os autores e as autoras? Sim, vamos lá. Então, eu Pode convido começar. você. És o primeiro. O nosso livro tem como Joia.
como o primeiro capítulo, História Indígena, Ensino de História, apontamentos críticos sobre currículos e a Base Nacional Comum Curricular, que foi escrito pelo professor Tiago. Então, agora, ele falará como autor do seu capítulo, que eu gosto muito. Obrigado, Paula. Então, nós vamos, então, agora, cada autor falar um pouquinho, né, sobre o seu texto, enfim, de maneira bastante rápida, evidentemente, esperamos que depois vocês leiam. E esse texto que eu apresentei, né, como já foi anunciado pela Paula, se intitula História Indígena e Ensino de História, apontamentos críticos sobre currículos e a Base Nacional Comum Curricular. Basicamente, nesse capítulo, eu faço uma análise da ausência, né, apesar de nós termos uma legislação desde 2008, que torna obrigatório o ensino da história indígena e da cultura indígena também, além da afro-brasileira, no ensino básico, né? O que a gente percebe é que ainda existe uma ausência dessas temáticas de maneira qualificada, sobretudo nos livros didáticos que são utilizados nas escolas públicas, principalmente, né, e certamente também, né, não dá para afirmar com toda certeza, mas muito provavelmente nas escolas privadas também, né. Então, quando a gente vai fazer uma análise do histórico disso, nós percebemos que desde mais ou menos a década de 80, alguns autores e autoras já apontavam para a ausência dos povos indígenas nos materiais didáticos sobre a história do Brasil, né? E isso não muda muito nas décadas seguintes, e a partir do momento que nós temos, então, uma legislação que torna obrigatória a presença desses temas, o que nós percebemos é que os autores e as editoras de livros didáticos, isso está inclusive nos pareceres, né, dos consultores do Programa Nacional do Livro Didático, fazem pequenas adaptações, pequenas inserções desses temas nos livros, mas a temática em si continua muito secundária, porque há um problema central que não é combatido, que não é enfrentado, né, que é o caráter eurocêntrico do currículo de história, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? E isso ficou muito mais evidente quando das discussões da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, né? Uma comissão constituída pelo MEC inicialmente apresentou uma proposta que dava muito destaque para a história do Brasil e, sobretudo, para a história dos povos indígenas e dos negros também no Brasil, né? E provavelmente vocês acompanharam isso. Essa primeira versão da BNCC foi duramente criticada por vários setores da sociedade, incluindo, na época, o então ministro da Educação, e também muitos historiadores e historiadoras brasileiros, né? Demonstrando, de certa forma, uma visão bastante eurocêntrica e até mesmo preconceituosa, eu diria, com relação à história do Brasil e, sobretudo, é o tema do capítulo, né, com relação aos povos indígenas. Evidentemente que isso não foi geral, né? Houve também muitas pessoas do métier, do campo historiográfico, que se posicionaram a favor daquela primeira proposta, e, enfim, né, no final das contas, o MEC deu ali uma canetada e acabou impondo
uma nova base nacional comum curricular que preservou, basicamente, as principais características eurocêntricas, né? As quais, certamente, eu acredito e defendo que estão muito ligadas ao colonialismo, que, embora hoje, né, não seja tão evidente, tão público quanto já foi no passado histórico, permanece vigente, sobretudo e inclusive no campo das ideias, no campo dos intelectuais, né? E na historiografia também, infelizmente. Então é sobre isso que o capítulo, né, trata. A gente tenta então desconstruir algumas coisas, fazer algumas propostas, mas principalmente apontar a importância da temática para que a discussão seja aprofundada, né, em outros trabalhos e em outros momentos de debate. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Tiago, por apresentar o seu texto. Já alguns comentários bastante elogiosos ao trabalho, que eu tentei colocar na tela, porque a gente vai aprendendo também a ocupar esses espaços da internet com a produção que a gente tem feito, né? Porque a gente sonha muito em breve fazer esse lançamento presencialmente. E agora vamos convidar o próximo autor para dividir a tela conosco. Eu convido o professor Cássio Knapp para dividir a tela conosco. Olá, Cássio. Olá, boa noite. Boa noite. O Cássio é o autor do texto Um Ensaio sobre os Usos e Apropriações da Cultura Escrita pelos Indígenas nas Reduções Jesuíticas Guarani. E é um gosto ter seu capítulo na nossa coletânea, Cássio. Fique à vontade. Bom, boa noite, Tiago, boa noite, Paula, boa noite a todos vocês que estão assistindo ou que vão assistir isso ainda. Espero encontrá-los todos bem, com saúde, vocês e seus entes queridos. O gato resolveu subir aqui no meu colo, então... Ele quer ser autor. Ele quer participar também. Paula, Tiago, acho que antes de falar do capítulo propriamente, eu preciso agradecer a vocês, não só pelo convite para a publicação e por ter organizado esse lançamento, mas por ter topado e ter tido a grata experiência de vocês na coordenação do GT, né, do ano passado da AMPU. Eu acredito que ainda, infelizmente, a gente, enquanto tradição da AMPU mesmo, ou de algum outro evento, eu acho que a gente ainda continua um pouco carente com relação à nossa temática, né, história indígena, depois do falecimento do João Manuel Monteiro. Oxalá que esse simpósio de etnia história que está sendo tocado aí em paralelo com essa atividade do evento possa vir também consolidar, eu acho, essa atividade, um evento acadêmico com uma tradição a longo prazo para desenvolver e apresentar esses trabalhos realizados na área. E por que eventos são importantes, né? Por que a produção acadêmica é importante? Por que a produção de um livro é importante? Bom, se a gente acha que a gente conseguiu consolidar uma perspectiva histórica nova para tratar os povos indígenas e a história do indigenismo nos últimos 30 anos, aí, quando a gente pensa na consolidação dos próprios trabalhos, né, do Negros da Terra, do João Manuel Monteiro, ou do História dos Índios no Brasil, falas como as proferidas hoje, né, de que é índio que queima a Amazônia, mostram que a gente ainda precisa de muito mais para tentar mudar um pouco a mentalidade que se tem hoje em dia dos povos indígenas e, infelizmente, a mentalidade dos próprios poderes públicos. Então, eu acho que, nesse sentido, o livro, ele consolida uma perspectiva histórica que a gente quer que efetivamente venha a ser trabalhada nos livros didáticos, como o Tiago abordou, mas eu acho que ele vem em um bom momento, porque é uma tentativa de quebrar um pouco a corrente desse discurso, né? E eu acho que o capítulo que eu apresentei no evento e acabou virando o livro, ele é um pouco um exercício desse repensar os processos históricos e as populações indígenas, né? Se a gente parte de uma análise de que os processos educativos nas reduções jesuítico-guaranis, pensados pelas companhias de Jesus, né, para a produção de escritas que gerassem elementos para a liturgia e o catequismo
como também para a própria administração dos cabildos nas reduções, pensar que esses indígenas fizeram uso e se apropriaram dessa escrita, desse ato de escrever, né, na sua língua, para subverter um pouco esse projeto, esse objetivo, pelo menos inicial, né. Então, pensar, e aí eu trago 2 elementos rapidamente no texto, é um ensaio curto. São os bilhetes de guerra que foram apresentados, que foram escritos durante a Guerra Guaranítica, né, que foi o momento em que os indígenas se levantaram contra os portugueses e espanhóis que pretendiam, enfim, dar fim a esse processo de redução. E também um outro, né, então esses bilhetes de guerras que os indígenas escreviam e trocavam para o desenvolvimento da guerra, eu chamo isso de uma apropriação do objetivo de escrever, e também uma outra carta que acabou sendo muito trabalhada posteriormente, que é uma carta de 1640, salvo engano, que os indígenas mandam para a coroa espanhola reclamando dos trabalhos nos ervais. Então eles se apropriam do uso da escrita para reclamar do tipo de trabalho que eles eram obrigados a ter, né? Então, eu não trabalho nesse texto com fontes primárias, né? Eu acabo usando bastante daquilo que o Eduardo Neumann escreveu sobre o que ele vai chamar de escritofilia dos guaranis missioneiros, e essa carta que é apresentada em uns trabalhos do Padre Meliá, para tentar, a partir desse exercício, mostrar que existe uma história dos indígenas que não é passiva, né? Eles são sujeitos ativos dessa história, negociam os seus contatos com a colonização, se apropriam de elementos que foi imposto a eles a partir da colonização e conseguem fazer um uso que não era pensado necessariamente para isso. Eu não vou falar muito mais do capítulo, porque eu quero que vocês leiam, e aí eu não vou ficar dando spoiler do texto, mas ele é um texto que acabou sendo, que eu usei ele na minha tese de doutorado para iniciar a discussão. Ele não é meu foco de estudo principal, eu sou formado em História, mas eu sou professor de uma licenciatura intercultural indígena, então eu acabo sempre trabalhando com uma temporalidade mais próxima do presente, né? Então, também, enquanto historiador, foi gostoso voltar a um exercício de trabalhar com uma temporalidade mais recuada, e por isso eu agradeço novamente a vocês. Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Saúde para todos nós, para todas nós. Obrigado, Cássio. E que venham mais livros. Agora a gente vai receber mais uma autora. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui conosco. Eu já percebi que tem vários Sampaio rolando nos comentários, eu acho que são familiares, então um abraço para as pessoas queridas da minha família, que estão aqui. E agora a gente vai convidar a Andressa de Rodrigues Flores para conversar sobre o seu capítulo. Oi, Andressa, tudo bom? Oi, tudo bem? A Andressa escreveu o capítulo 3, chamado Contribuições sobre o uso do relatório Figueiredo como fonte histórica, Rio Grande do Sul, 1963 a 1968. Andressa, é um gosto contar com seu capítulo tão bonito no nosso livro. Está com a palavra. Então, olá, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo aqui no YouTube. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, então, o professor Tiago Cavalcante, a professora Paula Sampaio, pela excelente coordenação que vocês fizeram no Simpósio de Povos Indígenas, Gênero e Violências na 30ª AMPU Nacional em 2019, e pelas contribuições que vocês fizeram para todas as pesquisas apresentadas, por darem continuidade no diálogo com os pesquisadores após o evento, e parabenizar principalmente pela organização do livro, o qual, então, eu tive o prazer de contribuir com um capítulo. Então, um capítulo intitulado Contribuições sobre o uso do relatório Figueiredo como fonte de pesquisa, Rio Grande do Sul, 1963 a 1968, ele é um recorte da minha dissertação de mestrado, defendida no início de 2019 na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, no Rio Grande do Sul.
Então, no mestrado, eu busquei investigar a atuação de agentes do extinto Serviço de Proteção aos Índios, o órgão que antecedeu a FUNAI, e investigar, então, essa atuação aqui nos postos indígenas do Rio Grande do Sul. Busquei, então, fazer essa análise a partir do relatório Figueiredo para identificar as violações de direitos indígenas que ocorriam aqui no Rio Grande do Sul, então, no período mencionado, para identificar quem eram esses agentes, quais eram essas violações, quais as redes que eles promoveram aqui no Rio Grande do Sul, as redes de apoio que eles tinham. Então, apenas para situar de uma forma bem sucinta, né, o relatório Figueiredo, ele é um acoplado de documentos bem volumoso, ele está dividido em 30 volumes, ele é fruto de uma investigação de inquérito que ocorreu na década de 1960, para investigar as violações de direitos indígenas em todo o país. Então, esse documento, ele desapareceu em meados de 1967 e ele reapareceu somente no contexto da criação da Comissão Nacional da Verdade, em meados agora de 2012. Então, no capítulo que eu escrevi para esse livro, eu destaco que não existe nenhuma dúvida de que essa documentação descoberta após estar desaparecida por quase 50 anos, ela gerou uma grande expectativa nos pesquisadores que se debruçam sobre ele, uma vez que ela contempla, então, a situação dos povos indígenas em um período ainda pouco explorado. No entanto, é preciso a gente ter em mente que o relatório Figueiredo, ele carrega consigo a necessidade de uma problematização maior. Nesse sentido, então, eu busquei descrever alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente utiliza o relatório Figueiredo como fonte e também destaquei algumas possibilidades que ele nos apresenta, possibilidades de pesquisas. Então, sem dúvida, o relatório Figueiredo, se analisado e cotejado com outras fontes disponíveis e somado também a um recorte geográfico e temporal maior, mais abrangente, ele pode, então, nos proporcionar uma melhor compreensão sobre a ação dos agentes de Estado nas terras indígenas e nos ajudar também a compreender como os povos indígenas se articularam frente às irregularidades que foram denunciadas. Então, desde já, eu recomendo a leitura do livro para todos que estão nos acompanhando. Eu peço que compartilhem a publicação com seus colegas, com seus amigos, no local de trabalho de vocês. Convido à leitura. E, mais uma vez, então, agradeço ao professor Tiago e à professora Paula pela oportunidade dessa publicação. Nós te agradecemos também, Andressa, pelo bonito texto, tão necessário para a gente compreender o relatório Figueiredo, né, e pensar criticamente a história indígena. Satisfação. Obrigado, Andressa. Boa noite. Boa noite. Agora nós vamos convidar a professora Beatriz dos Santos de Oliveira Feitosa e a professora Joádila, Albino de Souza. E aí eu quero fazer um comentário especial, porque a professora Bia, aí ela vai deixar eu já chamar assim, né, Bia? A professora Bia criou conosco o GT, o ST, que possibilitou a construção desse livro, né, que possibilitou o encontro e o conhecimento dessas pessoas na AMPU, né? Então, o trabalho de Bia lá na AMPU e toda a construção dela foi fundamental para que Tiago e eu consigamos organizar esse livro nesse momento, né? Então, Bia, tenha meu carinho e a gente vai junta, seja lá para onde for, você sabe disso, né? E a Joádila, que quando eu saí para o doutorado, estava entrando no curso de História e agora já terminou o curso de História, né? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso livro, é uma satisfação contar com o capítulo de vocês. Tiago? Boa noite, Joádila, Bia. Boa noite. Também, né, queria só ressaltar e agradecer aqui a Bia, que foi também uma das coordenadoras junto comigo, do GT, e, enfim, muito bom ter você, revê-la aqui, né, na apresentação do livro, e poder ouvir um pouquinho sobre o capítulo de vocês. Boa noite, pode ficar à vontade.
Obrigada, Tiago, obrigada, Paula, sempre tão gentis, né? Paula, todo carinho é recíproco. E estou aqui só desfrutando, né? Ouvindo e achando altamente revolucionário, né? A forma como a gente tem usado esse ambiente que por tanto tempo eu passei chamando de o ambiente onde se processava o privilégio da servidão. A gente perverte um pouco essa lógica e também faz lançamento de livro, também fala de questões que são fundamentais no tocante ao passado, mas também no tocante ao tempo em que vivemos, né? Então, eu tenho só devo agradecer pelo presente que foi dividir com o Tiago a coordenação do simpósio temático lá na Ampu, em Recife, o prazer de dividir o mesmo espaço contigo, Paula, né? Foi um aprendizado enorme, e parabenizá-los pela vontade, pela potência, né, que fez com que dos trabalhos apresentados lá no simpósio temático, a gente pudesse proporcionar às pessoas a leitura de um livro tão carregado de aprendizados, né, tão carregado de vivências sobre as pesquisas que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo sobre história indígena. O capítulo que Joádila e eu escrevemos, né, para essa coletânea, como foi anunciado pela Paula, está intitulado Violência e Esbulho Territorial de Indígenas em Mato Grosso, investigação histórica do relatório Figueiredo, e aí o recorte vai de 1950 a 1960. Este capítulo, ele começou com um projeto de pesquisa que eu cadastrei junto à universidade no ano de 2017. O projeto de pesquisa que foi intitulado naquele momento O Estado Brasileiro e os Mecanismos Históricos de Desterritorialização Humana, estudo do relatório Figueiredo. Eu trouxe, né, o título do projeto muito para fazer referência à contemporaneidade do tema do esbulho territorial indígena. Esse movimento desterritorializador do Estado brasileiro, ele tem uma continuidade num tempo histórico que não é o tempo histórico do evento relatório Figueiredo, né? A produção do relatório não é feita quando o evento, né, em torno de tudo que é relatado acontece, né? Todos os episódios, eles acontecem no período de vigência do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, criado em 1910, mas a produção do documento, ela é de um outro momento, né? É um documento produzido no período da ditadura civil-militar. E, nesse sentido, então, o que a gente está trabalhando aqui é a possibilidade de pensar o tema, né, do esbulho territorial a partir de uma produção do fato, a partir de uma produção documental sobre esse fato e a partir de uma contemporaneidade, em que essa ação estatal de um Estado colonialista que pratica, né, para fazer referência ao conceito que o Tiago usa no livro dele, A Luta pela Terra do Guarani Kaiowá, a ideia de um colonialismo interno. Então, é o próprio Estado brasileiro quem pratica o colonialismo. Eu não quero me alongar muito, porque o maior mérito desse capítulo é da Joádila, porque o texto, ele é resultado da monografia que a Joádila escreveu a partir de uma provocação que fiz a ela, né? Ela veio me procurar, dizendo que queria estudar a questão indígena, eu disse, olha, eu estou pesquisando o relatório Figueiredo. E aí ela se debruçou sobre esses 30 volumes, né, de documento, que reúne em torno de 7.000 páginas, de uma documentação que traz o elemento da luta pela memória. É isso que esse documento, para nós, a gente pensou esse documento fundamentalmente nessa perspectiva.
E, mais do que isso, ele evidencia um conjunto de crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Esses crimes todos, né, eles vêm à tona com a divulgação do relatório em 1968. Eu só estou provocando aqui porque o texto, né, diz muito mais. Por que 1968? Né? A Andressa acabou de falar que o documento ficou desaparecido, depois ele vem à tona. Então, aí reside essa luta pela memória histórica, tão fundamental para pensar quando a gente trata desse corpus documental. Então, esse relatório, ele se constitui como evidência dos crimes cometidos pelo Estado contra os povos indígenas em todo o Brasil, apontando a participação de uma agência estatal, que era o SPI, nos casos de violência que culminou em crimes contra uma diversidade de povos indígenas. O recorte do texto é fundamentalmente, né? Então, a gente tem toda a documentação, os 30 volumes, a Joádila se debruçou sobre eles todos, mas o nosso foco foi o estado de Mato Grosso. E aí, a proposta fundamental foi analisar o relatório Figueiredo como parte de um referencial que ajuda a explicar a relação de expansão da fronteira com as violências e o esbulho territorial indígena, né? E aí, dentro dessa perspectiva, então, de buscar entender como que se deu o esbulho territorial em Mato Grosso, é que a narrativa da Joádila se processa, né, Joádila? E quero dizer que foi um prazer enorme, viu, dividir esse processo de escrita contigo, processo de orientação, e estou com saudade, muita saudade. Quero que a pandemia passe logo para revê-los. Eu também estou com bastante saudade, professora. E desde já eu agradeço pelo convite, né, de participar desse evento que é tão importante. Agradeço a professora Paula, que foi banca do meu trabalho, ao professor Tiago Cavalcante, que eu utilizei bastante da tese dele no meu trabalho, a professora Beatriz, que foi a minha companheira e me acompanhou todo esse meu percurso de escrita, né, do projeto, do trabalho de conclusão de curso. E assim, sobre esse trabalho, é um trabalho assim que mexeu bastante comigo, né, porque desde o começo ali do curso eu tinha uma inquietação a respeito desse tema, né, e assim, eu não vou me alongar muito, porque primeiro eu quero que vocês leiam também o trabalho. Convido a vocês, ouvintes, a baixar o download do trabalho, desse livro, e ler. Assim, no nosso trabalho, a gente vai trabalhar muito com o relatório Figueiredo, né? E eu faço uma análise dos conflitos em torno da posse da terra no território brasileiro a partir do processo de expansão da fronteira, né? Então, o trabalho está basicamente dividido em duas grandes partes. Né, num primeiro momento, eu faço uma análise sobre esse processo de expansão da fronteira, como se dá esse processo, a articulação do Estado, a criação de programas de colonização, né, e aí depois, num segundo momento, a gente faz essa abordagem sobre o esbulho das terras indígenas, as ações de irregularidades do Serviço de Proteção ao Índio, as violências, né, que acompanham esse processo de expansão, né? E aí, para isso, a gente analisa o volume 16 e o volume 18 aí do relatório mais especificamente, porque ele trata sobre a Inspetoria Regional de Mato Grosso, que é onde a gente focaliza, né, o estudo. E assim, diante de todo esse trabalho, a gente consegue perceber que o Estado ele vai atuar na redefinição territorial brasileira, né, ele vai contribuir com o estabelecimento de latifúndios por todo o território mato-grossense, e isso a gente vê muito claro dentro ali do relatório, do documento, né? Além disso, a gente consegue identificar também que esse processo de expansão da fronteira, ele não vai acontecer em territórios vazios, conforme vai ser destacado no discurso promovido lá na década de 1940, né, e nos governos que se seguem. É um processo que ele não é pacífico, é um processo bastante violento, né, que vai promover o etnocídio de muitos grupos que vão resistir bravamente, né, em relação à defesa das suas terras. Eles vão ser ameaçados, vão sofrer crimes, que muitas vezes vão ficar impunes, né, e a gente vai encontrar isso no relatório.
Então, assim, de forma geral, a gente percebe que o Estado, que deveria ser o responsável por vetar essa expropriação das terras indígenas, né, de vetar essas violências, ele vai negligenciar a própria Constituição, né, vai agir de forma irresponsável e vai contribuir com a perda das terras indígenas e vai ser conivente ali com a criação de grandes latifúndios e com os grandes fazendeiros, né? Então, assim, eu vejo a importância desse trabalho ainda hoje por conta que a gente vê muitos conflitos em relação à terra indígena, a fazendeiros, ainda hoje no estado do Mato Grosso e também em todo o território ali que compõe a Amazônia Legal. Então, assim, é importante a gente compreender como se dá esse desdobramento, né, da recente ocupação das fronteiras, justamente para que a gente tenha argumento, né, de ir na contramão desse discurso hegemônico, desse discurso colonialista, né, que desvaloriza a cultura indígena, que deslegitima a sua luta, né, em torno da luta pelo seu território. Então é isso, eu convido vocês para ler e para baixar o nosso livro, e obrigada. A gente fica com essa cara aqui de duas babonas, eu e Bia, porque professor é sempre professor. Quando eu saí para o doutorado, a Joadla fez ainda algumas disciplinas comigo e esses olhinhos já brilhavam. E aí a gente acompanha um trabalho de graduação com bastante esforço, com bastante foco, né? E aí a gente fica assim, nós duas, com essa cara de ai. É verdade. Vale tudo que Tiago diz no texto dele, tudo que Cássio provoca no texto dele, tudo que Andressa incita a gente a pensar, aí a gente encontra na provocação do texto que Bia e Tiago, Bia e Joadla escreveram, só que com outros ingredientes, né? Então, são textos muito bonitos. Eu fico aqui babando e vou babar mesmo. Obrigada, Bia. Obrigada, Joadla. Nós que agradecemos. Abraço grande. Abraços. Obrigado, Bia, Joadla. Obrigada, Tiago. A internet deu uma caída aqui, mas já voltei. Eu fiquei assim, cadê o Tiago? Ele sumiu, agora é comigo sozinha. Nem sempre dá tudo certo, né? Fiquei igual aqueles comentaristas de esporte, quando um cai, o outro tem que manter as aparências. E nós vamos receber mais um autor, né? O professor Eduardo Gomes da Silva Filho. Olá, Eduardo, boa noite. Boa noite, pessoal. O Eduardo vai apresentar o capítulo dele, o título, inclusive, né? Os primeiros eu disse, aí outros agora vocês dizem, para a gente mudar um pouco aqui, dar uma dinamizada nesse espaço. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? A gente lança livre e convida a família para assistir a live. Então, aqui no meu caso, está todo mundo feito checklist. Então, seja bem-vindo, Eduardo. É uma satisfação muito grande contar com o seu capítulo no nosso livro, que nos provoca a várias reflexões e nos convida a pensar como os colonialismos atravessam a vida dos povos indígenas. Tiago? Boa noite, Eduardo. Satisfação revê-lo. E vamos seguir, né? Pode apresentar seu capítulo. Certamente também é uma ótima contribuição. Né? Obrigado, gente. Muito boa noite. Meu nome, como foi anunciado, é Eduardo Gomes, né? Sou professor da Universidade Federal de Roraima. E gostaria de agradecer aqui publicamente, né, pelo convite. Reencontrá-los, né, mesmo que de maneira virtual, né, sempre é uma satisfação para mim e para os demais colegas que participaram aí da coletânea. Uma coletânea muito significativa, com textos que convergem, né, para uma reflexão em cima da história indígena do tempo presente. É muito importante essa obra, não só para o Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil em particular, né, como foi citado, por exemplo, pelo professor Cássio, né, em cima desse trabalho, desse legado da obra do João Manuel Monteiro. E eu apresentei originalmente esse trabalho lá no simpósio, né, que foi promovido dentro da Ampul Nacional, em Recife. Fiquei muito feliz pelo convite para compor a obra,
e o título do capítulo é A Verdade Revelada, Índios Militares e a BR-174, uma cartografia dos cemitérios indígenas, o Aimiri-Atroari. Essa pesquisa é uma verticalização, né, da minha dissertação de mestrado, onde eu investiguei a causa, né, e as causas e consequências da entrada dos projetos ditos desenvolvimentistas na Amazônia, e em particular no território indígena Waimiri-Atroari. Então, quando eu vejo trabalhos dentro dessa coletânea que dialogam com o relatório Figueiredo, com a Comissão Nacional da Verdade, com o esbulho de terras, com processos de territorialização e desterritorialização, eu fico muito contente, né, porque a gente está conseguindo, de fato, fazer um debate em cima dessa nova história indígena, e isso é muito significativo, né? Mais uma vez, eu agradeço as contribuições e a oportunidade de ter participado. O capítulo em si, ele aborda a trajetória de um casal de missionários, o Egídio Chouade e a Dorothy Chouade, que vieram para o Amazonas, e, inclusive, o Egídio foi o fundador do CIMI aqui, né, lá na década de 70, ali por volta de 1972, e ele fez um trabalho, ainda faz, né, porque está vivo, a esposa dele infelizmente morreu, muito bonito, né, inclusive também ajudou a fundar a OPAN, né, a Operação Amazônia Nativa, uma revista específica que fala também do povo Aimiri-Atroari, o Marel, e uma série de outras realizações dentro de um trabalho missionário, né, junto aos indígenas. E foi a partir desses contatos, né, desses primeiros contatos, que eles acabaram sendo convidados na época, a partir da iniciativa da própria FUNAI, né, para compor um grupo de trabalho para ter um trabalho específico de alfabetização dentro da proposta freiriana com os indígenas do Aimiri-Atroari. Isso, eles já tinham passado por um processo de conflito muito forte com o Exército, na época da construção da BR-174, e negado, né, dentro desse clima de negacionismo que nós estamos no país, negado veementemente por militares, né, pelo próprio governo, enfim, relacionado ao processo de genocídio e de depopulação desses povos. Quando esse casal de missionários conseguiu, né, adentrar na aldeia, né, uma aldeia em particular, a aldeia Iuará, aqui em Roraima, eles começaram a trabalhar esse processo de alfabetização dos indígenas a partir do método de Paulo Freire, e os indígenas começaram a, num primeiro momento, desenhar algumas cenas, alguns relatos. Evidentemente, eles não falavam português, e esse casal de missionários tentou se comunicar com eles de alguma forma, e é a partir daí que eles começam a escrever e desenhar metralhadoras, bombas, helicópteros, né, uma série de coisas que não são comuns, né, aos povos tradicionais, e isso despertou uma curiosidade muito forte desse casal de missionários, e ao ponto que, quando o processo foi aprofundado, chegou a incomodar tanto que a FUNAI acabou desfazendo o grupo de trabalho e trouxe de lá. Né? Quando o desdobramento disso, né, para quem for ler o capítulo, vai acarretar mais adiante no relatório do Comitê Estadual da Verdade, do Amazonas, e contribuições significativas para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Esse capítulo eu trago sobre essa premissa aí, né, metafórica de uma verdade revelada, porque em 2018, muitos desses indígenas, né, sobreviventes ainda do período do genocídio, deram alguns depoimentos ao Ministério Público Federal e acabaram revelando o que convencionou se chamar, né, locais de memória para eles, né, e para nós os cemitérios. Então, de fato, quando eu digo e anuncio nesse capítulo que é uma espécie de verdade revelada, é como se essa revelação dos locais de memória dos indígenas comprovasse, de fato, de maneira cabal, o que está proposto lá, né, descrito no relatório da Comissão Nacional da Verdade, né, que houve realmente um genocídio, né, que é tão negado
pelo Estado brasileiro, né, e pelo Exército de uma maneira mais plural. Então, eu vou deixar para que vocês leiam, né, o capítulo, não vou dar mais spoiler aqui, mas, em linhas gerais, é disso que se trata. Eduardo, muito obrigada por sua participação no nosso livro, pelo texto que você escreveu, por estar aqui conosco no lançamento. Torço para novas construções juntos. Muito obrigado, Paulo. É uma satisfação ter participado aí com vocês. Obrigado. Empreitado. Você também, Tiago. Beleza. Abraço. Obrigado, Eduardo. Muita satisfação para nós. Nós vamos convidar o Carlos Eduardo Bartel, autor, em parceria com Adriano Mafra, de um capítulo de nosso livro. Bem-vindo, Carlos. Eu fiquei aqui pensando o que dizer para apresentar o teu capítulo, mas eu vou economizar as palavras para que você faça isso de maneira tão potente como está no teu texto. Seja bem-vindo. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Tiago. Inicialmente, eu quero parabenizar vocês por essa obra. Como eu digo, é um trabalho mais do que importante, é um trabalho necessário para que a gente compreenda a história do Brasil e necessário para que a gente também entenda o que está acontecendo hoje. É um debate, uma reflexão permanente. Então, assim, eu contribuo com esse belo livro, com o capítulo 6, que é intitulado Indígenas Xokleng e Imigração Alemã na Colônia Amônia e Birama, um passado ainda presente, tá? Que eu escrevi em conjunto com o colega Adriano Mafra, que eu já deixo registrado para ele aqui um grande abraço, é um excelente interlocutor aí. A gente vem pesquisando essa temática já há um bom tempo. Eu, na realidade, eu pesquiso imigrações para o sul do Brasil e, a partir desse meu objeto de estudo, começaram a aparecer nas fontes os povos indígenas. Então, eu tive que me debruçar sobre essa temática. Então, eu já trabalho há um bom tempo aqui no campus Ibirama, em Santa Catarina, no Instituto Federal Catarinense, e aqui em Ibirama, que antigamente era interior de Blumenau, ficamos aqui a 80 quilômetros de Blumenau, aproximadamente. Aqui foi criado um dos primeiros postos indígenas do SPI, no ano de 1914. E na cidade de Ibirama, a gente percebe claramente assim, a presença indígena nos monumentos, nas praças. Os indígenas têm um espaço no museu. O próprio nome da cidade é um nome indígena. E eu comecei a pesquisar esse tema e comecei a perceber que havia uma grande incongruência, ou seja, não havia correspondência entre o fato narrado e o fato acontecido, digamos assim. Porque essa história oficial, ela criou uma narrativa que não corresponde ao que de fato ocorreu aqui na região. Então, aqui a gente se debruçando sobre a documentação e sobre os trabalhos que já foram produzidos, a gente percebe que ocorreu um grande genocídio. As populações Xokleng, Laclanhô, né, que vem ressurgindo aí, vem ressurgindo com muita força, mas ocorreu um grande genocídio. É uma história de violências, né, de adoção de crianças que, em função dos traumas de perderem os seus familiares, desenvolveram uma série de problemas e transmitiram isso às suas gerações futuras. Então, esse aí é um ponto que eu discorro no livro. Vou mostrar essa história. Porque eu, como professor, eu comecei a perceber, além do preconceito que se existe ainda hoje muito grande, né? A gente, quando fala em racismo, fala muito dos povos negros, que, de fato, é um racismo muito grande. O nosso país é racista, mas a gente esquece, por vezes, os povos indígenas, que também são vítimas desse racismo presente no país. Então, além dessa história de violências impetrada contra os indígenas pela sociedade colonizadora, que era particular, pelo Estado brasileiro,
pelos próprios imigrantes, eu comecei a perceber em sala de aula que havia um grande desconhecimento dessa temática. Porque o índio, né, o indígena, eu sou discípulo do professor Mércio aqui, então eu falo índio, né? Mas o indígena, ele é visto de forma idealizada, sabe? Então, ele é idealizado, ele não é aquele indígena que está lá na terra indígena Ibirama, ele não corresponde ao indígena que é estudado, que é percebido. Então, falta esse conhecimento. E eu, nessa pesquisa, e isso eu falo no capítulo, eu percebi que as formas de discriminação e a maneira como o indígena era representado no século XIX, ela continua a mesma no século XXI, inclusive com as mesmas palavras. Né? Não, esse aí não é mais índio, esse aí já tem telefone, esse aí já tem carrão, né? São preguiçosos, são vagabundos, ganharam terra. Né? E isso aflorou muito forte, porque na década de 70 foi construída uma barragem dentro da terra indígena Ibirama, e o Estado disse que ia fazer uma série de reparações ali, por causa que a barragem ocupou grande parte da terra indígena. E essas reparações não foram feitas. E, obviamente, que esses povos indígenas se organizaram e protestaram. E aí a população se levantou contra os indígenas, né, como se eles fossem vândalos, como se eles fossem selvagens, reproduzindo exatamente uma visão lá do século XIX. E até alunos, né, me dizendo que tinham medo dos indígenas, né? Já pensou se os indígenas vêm aqui nos atacar, sabe? Então, assim, esse artigo que eu escrevi em conjunto com o professor Adriano é exatamente para tentar, né, na tentativa de estabelecer um debate mais dentro da realidade e desmistificar essa visão estigmatizada que se tem das populações indígenas ainda hoje. Então, o nosso texto, ele é um texto sobre a temática indígena para não indígenas, né? Para esses não indígenas que não conhecem essa história e ficam reproduzindo essa imagem idealizada, essas imagens criadas, né? Ou, às vezes, até do bom selvagem, o indígena que já não existe mais, tá? E, assim, só para concluir a minha fala, esse genocídio cometido aqui no sul do Brasil, né, principalmente aqui em Santa Catarina, contra os povos Xoklengue, ele foi denunciado no Congresso Internacional de Americanistas em Viena, em 1908. E muito da criação do SPI, que já vinha sendo gestado, né, mas muito da criação do SPI se deve exatamente a essas denúncias que foram feitas dessa violência contra esses povos indígenas aqui do sul do Brasil. Tá bom? Eu quero, mais uma vez, parabenizar aí o Thiago e a Paula e registrar aqui também a minha felicidade em fazer parte desse livro, contribuindo com o capítulo, e desejar sucesso a todos os pesquisadores e uma boa noite aos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado e boa noite. Vou continuar aqui acompanhando. Fica aqui conosco. O Adriano também está aqui conosco. É uma satisfação te ouvir e fica o convite para todos lerem teu capítulo. E muito em breve o Carlos está organizando um lançamento do nosso livro lá no IFC, no ciclo de lives, né? Então já dou um convitezinho assim básico para o próximo lançamento. O Thiago não sabia, eu não tinha falado para ele. Então, tudo surpresa. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigado, Carlos. Boa noite. Agora nós vamos receber a historiadora Janaína Ferreira dos Santos da Silva, autora do capítulo 7 do nosso livro. Olá, Janaína. Olá, boa noite.
É uma grata satisfação estar com você aqui mais uma vez. Esses dias a gente fez uma live juntas, a primeira minha, eu acho que a sua também, e aqui mais uma experiência que a gente tenta vivenciar próximas. Sim, Thiago. eu quero agradecer. Boa noite, Janaína. Satisfação. Boa noite, professora Paula Sampaio, professor Thiago Cavalcante, a todo mundo que está assistindo, aos outros pesquisadores que contribuíram para o livro. Eu estou muito contente de poder fazer parte desse trabalho e poder colocar esse livro, para mim que estou começando a minha trajetória, é muito importante participar de um livro que vai contribuir tanto para a minha formação acadêmica. Você quer falar mais alguma coisa? Bom, eu posso fazer um resumo sobre o meu capítulo? Tudo bem? Posso começar? Sim. Bom, esse capítulo, ele surgiu quando eu comecei a pesquisar o meu objeto de pesquisa do mestrado, e eu comecei a partir da análise de discurso, verificar algumas reportagens que constam em alguns jornais, algumas revistas do Brasil da década de 50. E aí eu encontrei uma questão muito interessante nesses jornais, cariocas principalmente, nos jornais Diário da Noite, Diário Carioca e o Jornal, que eram propagandas relacionadas a um documentário chamado Cala Paulo. E as propagandas me chamaram muita atenção. Apesar do meu objeto de pesquisa do mestrado não ser esse documentário, assim que eu vi as propagandas, eu pensei, isso aqui tem que ser pesquisado, porque é muito interessante. E, bom, as propagandas eram relacionadas a como os Calapalo como o povo Calapalo era exótico, selvagem e chocava a partir da exibição desse documentário nos cinemas cariocas. E foi um sucesso, até a população civil escreveu nesses jornais um feedback relacionado ao documentário. E quando eu fui participar da AMPU e conheci a professora Paula Sampaio e o professor Thiago Cavalcante, e eles me fizeram um convite para todos nós, para participarmos do livro, eu pensei, eu quero escrever sobre isso. E, bom, o título do meu capítulo é William Garrick, um cineasta inglês entre os Calapalos, e eu parto do seguinte questionamento: para que e por que fazer o documentário Calapalo? Ele é de 1953, e eu parto da análise do discurso dessas propagandas sobre o documentário, porque o documentário, infelizmente, não está disponível, eu não consegui achá-lo, mas eu parto dessas propagandas para entender como a população recebeu esse documentário e alguns das representações mais presentes nos imaginários sociais daquele período sobre a população indígena, as populações indígenas, né? E a partir disso, eu faço algumas reflexões sobre a visão do cineasta, o cinema na história e o documentário a partir de um recorte do cineasta em questão, né, que era inglês, europeu, na década de 50, filmando uma etnia indígena do Alto Xingu. Bom, e a questão principal que eu penso a partir desse capítulo é: os protagonistas desse documentário, sem dúvida alguma, são os Calapalo. E a cultura Calapalo, o dia a dia, né, todas as questões, relações sociais que envolvem essa etnia. E, bom, não quero falar mais do que isso, mas eu tento entender como esse documentário influenciou as representações existentes sobre os indígenas na capital federal do período, que era o Rio de Janeiro, e tento entender também, a partir dessas propagandas, quais fatos mais chocavam a população que assistia. E entre esses fatos, né, os cotidianos, algumas questões referentes à alimentação, à cultura, e é interessante também ressaltar que os Calapalo, eles tiveram uma relevância fundamental nesse período, graças a Jacuí, que é um indígena Calapalo, e na década de 50, a história da Jacuí estava no auge, assim, do cotidiano social do Rio de Janeiro, principalmente. Então, quando ela surge, há uma demanda na capital federal para saber mais sobre os Calapalo e sobre o sertão, né, a ideia do sertão enquanto centro-oeste.
E eu queria agradecer novamente todo mundo que está assistindo, aos professores, e falar que eu sou muito grata por participar desse trabalho. É muito bom ter você no nosso livro e também suas pessoas queridas que estão aqui. Tem muitos abraços e beijos para ti, Janaína. E aí fica o convite para ler teu texto, para conhecer um pouco mais sobre essas representações, sobre a Dacuí, né, e a crítica pertinente que você ensaia no seu texto. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Janaína. Obrigado. Espero que a gente se encontre novamente por aí. Até logo. Obrigada. Agora é minha vez. Agora é o texto da Paula, né? Para fechar o livro. O capítulo da Paula foi intitulado Violência de Gênero contra os Corpos, Territórios Indígenas, análise dos relatórios de violência contra os povos indígenas no Brasil. Vamos lá. Esse é um recorte da tese que eu estou construindo na companhia do Tiago, que é meu orientador. Então, nesse capítulo, eu trago um recorte do material que a gente tem refletido na tese. Os relatórios da violência contra os povos indígenas no Brasil, no meu entendimento, é um importante documento denúncia, e ele me permite pensar a questão da violência sexual, né? Então, desde os anos 90, esses relatórios apresentam dados sobre a violência sexual contra os povos indígenas. E aí, nesse capítulo, eu faço uma proposição de interpretação desses dados, né, em diálogo com o pensamento crítico da Rita Segato e de mais autoras do chamado campo decolonial. Então, nesse texto, eu vou apresentando os dados e vou mostrando como a violência marca os corpos das pessoas indígenas como um território. E aí, para não cansar mais vocês, eu tentei escrever de uma maneira que nós possamos conhecer esses dados, entender esses dados e interpretá-los em diálogo com os pensamentos críticos. E aí fica o convite para todas e todas lerem o nosso livro, conversar conosco e nos criticar, por que não, né? Para pensar uma história indígena e uma crítica aos colonialismos de maneira a trazer a violência de gênero como uma categoria que nos permite essa crítica. Então, fica o convite para conhecer esses dados e conhecer a proposta que eu faço nesse texto, que é um pedacinho da minha tese. Joia, Paula, obrigado. Bom, pessoal, então, né, já foram apresentados todos os capítulos, vamos caminhando, então, para o encerramento, né? Eu quero dizer, assim, que eu acredito que este livro, esta coletânea, ela traz trabalhos extremamente relevantes, de temáticas bastante variadas, mas que convergem, né, na direção de problematizar muito do que a gente tem visto historicamente a respeito da violência contra os povos indígenas, do colonialismo contra os povos indígenas, né? Tanto no que diz respeito à questão territorial, quanto a violência de gênero, por exemplo, a colonialidade epistêmica, a colonialidade de poder, e no final das contas, por que não dizer, né, um grande racismo estrutural mesmo, que atinge também, como já colocado pelo Carlos, não só as populações negras no Brasil, mas também os povos indígenas, né? E queria dizer que é uma grande satisfação rever todos e todas aqui, os colegas que estiveram com a gente lá no simpósio. Espero, né, que
no futuro breve a gente possa se ver novamente fisicamente, presencialmente, né, e possa dialogar mais e quem sabe, produzir novos trabalhos coletivos, seja com um novo simpósio, por exemplo, ou com outras publicações, né? Então, para encerrar, eu quero deixar meu agradecimento à Paula pela organização conjunta dessa coletânea, a Bia pela organização também em conjunto com a gente do simpósio e todos os colegas pela presença aqui hoje e principalmente pelos textos muito valorosos que vocês enviaram, né, e que a gente consegue então trazer a público hoje. Mando meu abraço aí para o Cássio, Andressa, Bia, Joadila, melhor dizendo, né? Eduardo, Adriano, Carlos, Janaína, e também para todos os colegas que acompanharam essa apresentação do livro aqui. Um abraço para os colegas do PPGH da UFG e todos os alunos e o público em geral. Muito boa noite. Espero que vocês fiquem bem, que a gente consiga sair bem desse ano tenebroso, né? Em todos os sentidos que nós estamos vivendo, né? Muito obrigado. Paula. Quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite, né? Mais uma vez faço referência às nossas famílias e aos nossos amigos e amigas e às colegas e colegas e as colegas e os colegas que estão conosco. É muito bom numa noite de terça-feira receber o carinho e a atenção de pessoas que nos são tão queridas, né? Nesse momento em que parece que tudo não faz sentido e que a esperança foge em grande medida do nosso horizonte, apresentar um livro, estar com pessoas tão queridas é um momento de reabastecer as energias, né? Eu falei hoje à tarde para um amigo que a gente precisa se encontrar para poder reabastecer as energias. Então, tô assim hoje. Então, quero agradecer a você, Tiago, que é meu colega e também meu orientador, né? E nessas relações a gente tem construído o nosso livro, o simpósio de etnohistória, que quem não se inscreveu no canal, se inscreve, aperta o sininho, eu consegui dizer isso, e curte os nossos minicursos, as nossas mesas. A gente quer ocupar esse espaço mesmo com aquilo que a gente produz, de maneira a comunicar para os meus sobrinhos, para minha família, para as nossas famílias e para os nossos colegas, uma história indígena crítica, uma história indígena de pessoas que estão no enfrentamento dos colonialismos. E aí agradeço ao Cássio, a Andressa, a Joadla, a Bia, ao Eduardo, ao Adriano, ao Carlos, a Janaína. Desejo muita saúde para todos nós, para que muito em breve a gente possa se encontrar, dar um abraço bem apertado em cada uma e cada um. E aí, eu recebi várias mensagens aqui no celular, enquanto estava conversando com vocês, nos elogiando, Tiago, dizendo que tu tens a voz bonita, né? E que eu estou muito simpática, então a gente já vai monetarizar isso aqui, né? Porque a coisa está difícil. Então, agradeço muito o carinho de todos e todas vocês. É muito bom estar perto dessa energia. Beleza, gente. Obrigado, boa noite. E continuem, né, acompanhando a programação do simpósio. Para quem eventualmente ainda não está a par, o site está no ar, simpósio.etnohistoria.com, lá tem toda a programação e a gente se encontra por aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.